Você trabalhou duro a vida inteira. Foram décadas acordando cedo, muitas vezes pegando o ônibus lotado, batendo ponto, fazendo contas para fechar o mês e engolindo sapo. Durante todos esses anos de luta, o seu maior sonho provavelmente era um só: a aposentadoria do INSS. O dia abençoado em que você finalmente poderia sentar no sofá da sua sala, ligar a televisão e não fazer absolutamente nada. Mas preste muita atenção agora no que eu vou te revelar. Esse sonho do descanso absoluto, dessa aposentadoria onde o seu único compromisso é ver as horas passarem na frente da TV, pode ser a armadilha biológica mais letal que você já armou contra si mesmo. Veja bem, nos últimos anos, a indústria e a mídia convenceram o idoso brasileiro de que a única coisa que dita o tempo de vida é o que está no prato. Eles te impuseram um verdadeiro terrorismo nutricional. Disseram que após os 60, você precisa cortar tudo o que dá sabor à sua história, que você deve viver de brócolis sem sal, peito de frango seco e gastar metade da sua aposentadoria comprando cápsulas de colágeno importado, ômega 3 e vitaminas em pó. Você vira refém de uma dieta triste. Você sente culpa toda vez que tem vontade de comer um pedaço de bolo feito pela sua filha ou de tomar aquele cafezinho preto com pão e manteiga na padaria. Mas a grande verdade é que os pesquisadores mais sérios do mundo começaram a notar um padrão assustador. Os idosos que faziam a dieta perfeita, que contavam cada caloria, que tomavam todos os suplementos caros e fugiam da comida real como o diabo foge da cruz, estavam adoecendo e morrendo na mesma velocidade daqueles que não faziam dieta nenhuma. Existe um homem chamado Walter. Ele tem 105 anos de idade. Ele dirigiu um táxi nas ruas por mais de 40 anos. Sabe qual é a dieta do Walter? Ele come 2 ovos fritos na manteiga toda santa manhã. Ele come carne de verdade, come pão, bebe seu café preto e nos dias mais frios toma até uma pequena dose de uísque. Ele nunca encostou em um pó de vitamina. Um jovem médico, anos atrás, olhou para o Walter e disse que aquela dieta e o colesterol iriam matá-lo antes dos 60. O Walter ouviu em silêncio e acabou vivendo o suficiente para ir ao enterro desse mesmo médico. O Walter descobriu da pior forma, após ver todos os seus amigos partirem, que o segredo para chegar aos 100 anos esbanjando lucidez não tem absolutamente nada a ver com a restrição no prato. O verdadeiro vilão que está sugando a sua energia, roubando a sua memória e travando as suas pernas, não é o ovo caipira ou o pão francês. É o abandono da sua própria utilidade. Mas o que exatamente acontece dentro das suas células quando você decide se aposentar da vida? Como o seu cérebro, silenciosamente, manda um comando químico para o seu corpo começar a se desligar só porque você não tem mais um motivo para sair da cama às 7 da manhã? E qual é o ácido invisível que a tristeza e a solidão derramam no seu DNA, envelhecendo seu coração muito mais rápido do que qualquer pedaço de carne com gordura jamais conseguiria? A resposta para isso está em um mecanismo microscópico de sobrevivência que o seu corpo escondeu de você a vida toda. Para você entender o que o Walter, de 105 anos, descobriu na prática, nós precisamos dar um zoom e olhar para dentro das suas células agora mesmo. Pense no seu DNA, a receita da sua vida, como se ele tivesse um relógio biológico na ponta. Toda vez que as suas células se renovam, esse relógio faz um tic-tac e encurta um pouquinho. É o processo natural do envelhecimento. Mas preste muita atenção agora no que acelera esse relógio até ele quebrar. Quando você se aposenta, senta no sofá e sente que não tem mais utilidade, quando a sua única rotina é ver o jornal na TV e esperar a hora de dormir, o seu cérebro entra em estado de pânico silencioso. Ele entende que, biologicamente, se você não tem mais uma missão, você não precisa mais estar aqui. O seu corpo começa a se preparar para ir embora.
Para isso, ele libera, dia e noite, o hormônio do estresse e da angústia, chamado cortisol. E o cortisol constante, meu amigo e minha amiga, age como um verdadeiro ácido de bateria pingando direto no seu relógio biológico. Ele corrói as suas células por dentro, ele enferruja as suas artérias e apaga a sua memória muito mais rápido do que qualquer fatia de bolo ou pão francês jamais conseguiria. Lembra do Walter, o taxista de 105 anos? Durante anos, ele teve um passageiro fiel no banco de trás do carro. Era um médico nutricionista famosíssimo, um homem que escrevia livros sobre dieta, que comia as porções exatas, nas horas exatas, e pesava cada grama de comida. Um dia, o Walter perguntou a ele qual era o segredo da vida longa. O médico respondeu: comer limpo, dormir bem e evitar o estresse. Eu como limpo, eu durmo perfeitamente, mas a parte do estresse, essa eu nunca consegui resolver. Aquele médico, com toda a sua dieta milimetricamente perfeita, faleceu na casa dos 70 anos. O ácido do estresse crônico e da falta de paz corroeu o corpo dele por dentro. O brócolis cozido e a comida limpa não foram capazes de salvá-lo. A verdadeira resposta não estava no prato. Mas a grande verdade é que existe um antídoto biológico para esse ácido. Quando você tem um motivo simples para acordar de manhã, quando você levanta para cuidar de uma horta no quintal, para buscar um neto na escola, ou até mesmo para ter uma daquelas discussões acaloradas com o vizinho na calçada, o seu cérebro dispara uma carga poderosa de ocitocina e outros hormônios da vida. Essa química da utilidade funciona como um óleo lubrificante, um verdadeiro verniz protetor que encapa o seu DNA e blinda o seu coração. A ciência mais moderna já provou, sem sombra de dúvidas, que a solidão profunda e a sensação de não ser mais necessário destroem o corpo humano na mesma velocidade de quem fuma 18 cigarros por dia. O sofá sem propósito é o seu verdadeiro veneno. Mas se a ciência já sabe que o propósito e a comida simples mantêm um homem vivo e lúcido até os 105 anos, por que as regras mudaram tanto nas últimas décadas aqui no Brasil? Por que a indústria transformou o ato de comer em um verdadeiro terrorismo, fazendo você sentir culpa a cada garfada e forçando você a gastar a sua suada aposentadoria em potes caríssimos de colágeno, vitaminas e ômega 3? E como a invenção da aposentadoria total foi desenhada para ser uma armadilha invisível? A resposta revela uma das maiores e mais cruéis manipulações financeiras do mercado da saúde. Para você entender o que o Walter, de 105 anos, descobriu na prática, nós precisamos dar um zoom e olhar para dentro das suas células agora mesmo. Pense no seu DNA, a receita da sua vida, como se ele tivesse um relógio biológico na ponta. Toda vez que as suas células se renovam, esse relógio faz um tic-tac e encurta um pouquinho. É o processo natural do envelhecimento. Mas preste muita atenção agora no que acelera esse relógio até ele quebrar. Quando você se aposenta, senta no sofá e sente que não tem mais utilidade, quando a sua única rotina é ver o jornal na TV e esperar a hora de dormir, o seu cérebro entra em estado de pânico silencioso. Ele entende que, biologicamente, se você não tem mais uma missão, você não precisa mais estar aqui. O seu corpo começa a se preparar para ir embora. Para isso, ele libera, dia e noite, o hormônio do estresse e da angústia, chamado cortisol. E o cortisol constante, meu amigo e minha amiga, age como um verdadeiro ácido de bateria pingando direto no seu relógio biológico. Ele corrói as suas células por dentro, ele enferruja suas artérias e apaga sua memória muito mais rápido do que qualquer fatia de bolo ou pão francês jamais conseguiria. Lembra do Walter, o taxista de 105 anos? Durante anos, ele teve um passageiro fiel no banco de trás do carro. Era um médico nutricionista famosíssimo, um homem que escrevia livros sobre dieta, que comia as porções exatas, nas horas exatas e pesava cada grama de comida.
Um dia, o Walter perguntou a ele qual era o segredo da vida longa. O médico respondeu: comer limpo, dormir bem e evitar o estresse. Eu como limpo, eu durmo perfeitamente, mas a parte do estresse, essa eu nunca consegui resolver. Aquele médico, com toda a sua dieta milimetricamente perfeita, faleceu na casa dos 70 anos. O ácido do estresse crônico e da falta de paz corroeu o corpo dele por dentro. O brócolis cozido e a comida limpa não foram capazes de salvá-lo. A verdadeira resposta não estava no prato. Mas a grande verdade é que existe um antídoto biológico para esse ácido. Quando você tem um motivo simples para acordar de manhã, quando levanta para cuidar de uma horta no quintal, para buscar um neto na escola, ou até mesmo para ter aquelas discussões acaloradas com o vizinho na calçada, o seu cérebro dispara uma carga poderosa de ocitocina e outros hormônios da vida. Essa química da utilidade funciona como um óleo lubrificante, um verdadeiro verniz protetor que encapa seu DNA e blinda o seu coração. A ciência mais moderna já provou, sem sombra de dúvidas, que a solidão profunda e a sensação de não ser mais necessário destroem o corpo humano na mesma velocidade de quem fuma 18 cigarros por dia. O sofá, sem propósito, é o seu verdadeiro veneno. Mas se a ciência já sabe que o propósito e a comida simples mantêm um homem vivo e lúcido até os 105 anos, por que as regras mudaram tanto nas últimas décadas aqui no Brasil? Por que a indústria transformou o ato de comer em um verdadeiro terrorismo, fazendo você sentir culpa a cada garfada e forçando você a gastar a sua suada aposentadoria em potes caríssimos de colágeno, vitaminas e ômega 3? E como a invenção da aposentadoria total foi desenhada para ser uma armadilha invisível? A resposta revela uma das maiores e mais cruéis manipulações financeiras do mercado da saúde. Naquela manhã, o Walter levantou da poltrona, andou até o quintal e viu que o pezinho de tomate que a esposa dele tinha plantado estava cercado de mato. Ele não pensou muito. Ele simplesmente se ajoelhou e arrancou uma erva daninha, depois outra e mais outra. Quando ele percebeu, 2 horas tinham se passado. As mãos dele estavam sujas de terra preta. A respiração estava ofegante, mas pela primeira vez em meses ele sentiu o sangue correr nas veias. Ele tinha deixado de ser um aposentado esperando o fim e voltado a ser um homem com uma tarefa. Preste muita atenção agora. O segredo da longevidade não é um projeto grandioso. Você não precisa construir uma casa ou correr uma maratona. O seu ritual de vida, a partir de amanhã de manhã, se resume a 3 passos simples e poderosos. Primeiro, o pequeno propósito. Encontre um motivo, por menor que seja, que te obrigue a levantar da cama e sair daquela poltrona. Pode ser cuidar de um vaso de planta na janela. Pode ser a missão de varrer a calçada da sua casa todos os dias no mesmo horário. Pode ser a caminhada até a padaria para comprar o pão francês quente. O seu cérebro não liga para o tamanho da tarefa. Ele só precisa de um sinal claro de que você ainda é útil, de que a sua presença ainda é necessária no mundo. Segundo, a conexão radical. O Walter conta que o filho dele, na casa dos 70 anos, ligou dizendo que ia visitá-lo quando a vida ficasse menos corrida. O Walter, aos 105, respondeu: "Meu filho, ou você vem agora, ou você vem quando eu não estiver mais aqui." O filho foi. Eles conversaram por 6 horas na varanda. Falaram coisas que estavam entaladas há 30 anos. Curaram as feridas. A grande verdade é que ter boas pessoas por perto, perdoar aquelas velhas mágoas de família e abraçar os seus não é um luxo, é biologia pura. É o verniz que protege o seu DNA do ácido da solidão. Ligue para aquele filho que você não vê há meses. Chame o seu vizinho para tomar um café. O contato humano mantém o seu motor rodando. E terceiro, a dieta sem culpa. Pare de se torturar. Jogue fora essa ideia de que comer é um pecado. Volte a comer a comida simples, a comida de verdade que a sua avó faria. Coma a sua carne, o seu ovo,
o seu pão, beba a sua água e tome o seu cafezinho preto. Saboreie cada garfada sem o peso da culpa. A alegria de um prato simples nutre o seu corpo muito mais do que a ansiedade de engolir cápsulas caras e sem gosto. A sua vida não acabou no dia em que você assinou aquele papel de aposentadoria do INSS. Você trabalhou a vida inteira para ter o direito de viver, e não o dever de se esconder no sofá. A velhice não é uma sala de espera para o fim. Os dias não estão no seu caminho. Os dias são a sua vida inteira. Você não nasceu para ser um peso para a sua família. Você nasceu para ser o pilar, a história viva, a voz da experiência e o dono do seu próprio destino. Levante amanhã de manhã, faça o seu café, olhe pela janela e escolha o seu propósito. O mundo ainda precisa de você. E se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se ela tirou um peso das suas costas, não deixe ela morrer aqui. Pense naquele amigo que se aposentou e está triste, deprimido, definhando no sofá de casa. Mande esse vídeo para ele agora mesmo pelo WhatsApp. Vamos resgatar a alegria de viver de quem construiu a história desse país. Fique com Deus, viva com propósito e até o próximo vídeo.